O Conselho Ancestral apresenta O Clube do Livro. Apresentado por Vinícius Bonilha, Tarcísio Yamamoto e Bruno Santiago. Distribuído pelos canais Quinto Maroto, Tarcísio Yamamoto e Wizarding Bruno. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, e esses são meus amigos Tarcísio Yamamoto e Vini, o Quinto Maroto. Nós somos o Conselho Ancestral. Bem-vindos a mais uma edição do Clube do Livro. Esteja você assistindo ao vivo ou assistindo a versão editada, do programa, que sai aí posteriormente nos 3 canais, saiba que a sua presença é fundamental. Portanto, muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Na edição de hoje, nós vamos debater os capítulos 16 e 17 de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Mas, deixa eu parar de falar um pouquinho e me dirigir agora ao conselho. E aí, Tarcísio, tudo tranquilo com você? Boa noite, tá, japonês? Boa noite a todos. Rapaz, tem umas coisas legais aí nesses capítulos aí, hein? Vai rolar um debatezinho bacana aí, se pá, hein? Eu já tô com a roupa de ir. E aí, Vini, tudo certinho? Boa noite pra você também. Muito bem, cara. Muito boa noite. Boa noite aí pra galera do chat e boa noite pra você que está assistindo isso aqui gravadinho no YouTube, tá? Ou boa tarde ou bom dia, não sei que horas você está vendo esse vídeo, inclusive. Cara, principalmente o segundo, capítulo que a gente vai debater, tem uma parada que eu achei bem interessante, assim, e pra mim, mesmo já tendo lido o livro várias vezes, tinha passado batido, assim, e eu quase falei disso na live da semana passada, só que daí eu lembrei que a gente ia debater e aí eu segurei, mas hoje vai dar pra falar. Muito interessante, inclusive. Muito bem, não se esqueçam de deixar o seu like, esteja você assistindo ao vivo ou assistindo a versão editada, do programa em um dos 3 canais. O seu like é importantíssimo para aumentar o alcance do Conselho Ancestral. Caso você ainda não esteja inscrito em algum dos nossos canais, por favor, se inscreva. Isso faz toda diferença. Se inscreva no Tarcísio Yamamoto, no Quinto Maroto e também no Wizarding Bruno. Pra gente começar, vamos fazer um panorama dos capítulos, O capítulo 16, que é o Cálice de Fogo, e o capítulo 17, os 4 campeões, E nesses capítulos, agora o torneio ele deixa de ser só uma conversa de corredor, O Cálice de Fogo finalmente aparece, as regras são explicadas, tudo ganha um peso tanto mágico quanto jurídico, e vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, tá? Hogwarts vira oficialmente palco, para o mundo bruxo. O Ministério da Magia está presente, diretores de outras escolas, os próprios alunos, dessas outras escolas. E aí a gente tem aí uma tradição antiga que é o torneio tribruxo e a gente tem também contrato mágico. Vamos falar com detalhe sobre isso também, E de repente a gente percebe que o sistema que parecia infalível, mas a gente sabe que não é infalível dessa forma, esse sistema falha e um 4º campeão, ele surge, E aí quando eu tô falando de sistema, eu não tô falando especificamente da magia, eu tô falando do sistema bruxo mesmo, Que frequentemente apresenta falhas importantes. A gente tem aí o sonho da glória, de conquistar ou de participar do torneio tribruxo virar pura confusão. O Harry, ele acaba sendo selecionado para o torneio tribruxo, ele é aplaudido por alguns, basicamente a Grifinória, mas ele passa a ser um suspeito, para a grande maioria da escola e acaba sendo abandonado pelos amigos logo no primeiro momento em que ele é escolhido, mas de maneira mais contínua ele acaba sendo abandonado pelo Rony, o melhor amigo dele, ou que ele considera ser o melhor amigo dele. Esses 2 capítulos, pessoal, eles se encaixam perfeitamente, tá? Porque o capítulo 16,
ele monta o palco, né? Ele estabelece as regras, o Cálice de Fogo, como eu falei, ele é apresentado, enfim, tem toda a expectativa do torneio, todo o glamour, né, para participar do torneio, os alunos ali querendo de fato participar do torneio, só que ele fecha com uma bomba dramática que é o Harry sendo escolhido, né, quando ele não deveria ser escolhido. E o capítulo 17, ele é uma continuação desta bomba que explode. É o caos total, né? A gente tem ali situações políticas, né, com os diretores ali discutindo, debatendo qual que seria a melhor decisão. A gente tem toda uma questão emocional envolvendo Harry e Rony, que são dois amigos, né, mais pro final do capítulo. E tem uma questão social aí da reação das casas e também dos próprios campeões que foram selecionados antes do Harry. Na verdade, a gente tem mais a reação, se bem que quando o Harry é escolhido, a gente tem sim reações mistas aí, né? As outras casas de Hogwarts, elas não gostaram nem um pouco do Harry sendo escolhido como um quarto campeão, ou o segundo campeão de Hogwarts. A Grifinória não, a Grifinória explodiu em êxtase, ficaram super felizes com essa escolha. Mas é o seguinte, pessoal, para a gente começar o debate, antes da gente aqui, né, do conselho começar a compartilhar aqueles momentos que mais chamaram a nossa atenção nesses capítulos, eu quero começar com uma pergunta, tá? Uma pergunta de aquecimento, podemos dizer assim. Imaginem só, tá? Vamos lá. Se vocês estivessem em Hogwarts, tá? E vocês não colocaram o nome de vocês no Cálice de Fogo. Beleza? Vocês não fizeram isso, tá? Vocês estão em Hogwarts, não colocaram o nome de vocês no Cálice de Fogo, mas, inesperadamente para vocês, né, o Cálice de Fogo cospe o seu nome. Você é selecionado pelo Cálice de Fogo para participar do torneio Tribruxo. Qual seria a sua reação? Vocês ficariam empolgados ou vocês sentiriam o peso da responsabilidade, ficariam apavorados com a perspectiva do perigo? Vocês iam ficar empolgados com a participação, com a glória que o torneio Tribruxo traz, ou vocês iam sentir a pressão? Hein? Mas, tem que ser honesto, hein? Tem que ser honesto aqui. Eu não quero ouvir aquele papinho de não, eu ia achar sensacional e que não sei o quê. Não. Imaginem que vocês não estão esperando isso, beleza? Vocês não estão esperando o nome de vocês saírem lá no Cálice de Fogo, porque vocês não se registraram para o Cálice de Fogo. E aí, qual seria a reação de vocês? Não, se eu não coloquei o nome, aí muda todo o cenário, né, meu irmão? Alguém quer me matar, né? Alguém quer eu morto. Provavelmente é um Lufano, inclusive. Então, assim, eu ia ficar, achei que ia ter a reação do Harry. Tipo, não deve ser outro Harry, não sou eu não, velho. Não é eu que ele tá chamando, não. Exatamente. Eu ia ficar mais perdido que cego em tiroteio facilmente ali, velho. Eu não ia saber o que eu ia fazer, qual que ia ser a minha reação ali. Eu ia ficar até um pouco sem graça. Eu acho que ia ser bem igual o Harry mesmo, cara. A reação dele foi muito genuína ali do que uma pessoa na situação ali faria. Mas e ainda mais porque ele não se preparou, pô. Você com certeza, sei lá, a gente nesse universo ia ficar sabendo de alguma coisa do torneio Tribruxo e todos os perigos aí. Não se preparou em nada? Nossa senhora, você tá louco, velho. Ainda vai enfrentar um monte de coisa, ia ser embaçado. Você não sabe, né? O problema é que você não sabe o que você vai enfrentar. Exatamente. Né? E aí você sabe que o torneio foi suspenso por 100 anos porque um aluno morreu da última vez. Olha que bacana. Seu nome saindo... Tipo assim, a gente vai colocar essa regra que só alunos com 17 anos podem participar porque é muito perigoso. Aí você com 14 anos lá é selecionado, não sabe fazer um Wingardium Leviosa bem feito. E vai ter que lutar sei lá o que matou uma pessoa 100 anos atrás. Loucura, pô. Zero preparo, Ia ser embaçado, ia ser uma explosão de emoção. Não que eu me prepararia também se eu tivesse colocado meu nome antes, né? Eu teria me preparado. Eu sou da Aleluia, mano. Você é do quê? Você é do Aleluia, quê? que vai na Aleluia, assim, não tem essa preparo, não. Doido, velho. Não, o preparo é a sorte. Que isso, Por que eu não julgo a galera que faz o quiz chutando. Eu faço isso com prova da faculdade, pô. Não julgo você, tá bom?
Ah, não. Cara, eu acho que a minha reação teria sido bem semelhante à do Harry. E olha que a do Harry, eu acho que ele conseguiu tancar até muito bem, tá? Porque a gente tem que levar em consideração o contexto aqui. Além do fato dele não ter colocado o nome dele no Cálice de Fogo, a gente tem que levar em consideração o sonho que ele teve de Voldemort junto com o Rabicho planejando o assassinato de alguém. Tem que levar isso em consideração. É a primeira coisa que o Harry pensa. Quando ele tá sozinho, que ele se afasta do Cedrico, né? O Cedrico desce e ele sobe pra Grifinória. Ele pensa nisso. Ele lembra do sonho. Ele lembra das palavras do Moody e ele fala, realmente, alguém sempre quis me matar. Desde quando eu nasci. Desde quando eu era um bebê. Então, cara, eu imagino o sentimento de angústia que ele tinha ali, que ele não conseguia curtir ou, sei lá, pensar na ideia de que talvez pudesse ser divertido participar de um torneio tribruxo. Ele estava extremamente preocupado e no momento que ele realmente estava precisando dos amigos, a Hermione não estava lá. E sei lá, eu fico imaginando a Hermione, como sempre, estava estudando e tudo mais. Mas eu acho que o pior é o Rony, né? E a gente vai falar mais sobre isso. Acredito eu que teremos esse assunto trazido à tona. Mas momentos chaves aqui deste capítulo 16, e aí a gente parte para aqueles momentos mais interessantes que chamaram a atenção de vocês, né? Que chamaram a nossa atenção. Reações à presença de Victor Krum. A gente tem uma idolatria aí do Rony e um tanto faz da Hermione. E eu acho interessante que depois inverte, né? Inverte, né? Maravilhoso. Bobaton e Durmstrang se misturam aí com as casas de Hogwarts. Durmstrang com a Sonserina e Bobaton senta ali próximo da Corvinal. A gente tem a entrada da magnífica Fleur Delacour, né? E o efeito que ela parece causar nos garotos, né? Já indicando a possibilidade dela ter uma ligação com as Vilas. Chegada de Bagman e Crouch, né? O Ministério assumindo aí o controle, não o controle, né? Mas assumindo aí a liderança do torneio tribruxo. Dumbledore apresenta o Cálice de Fogo, anuncia as regras, falando de 3 escolas, 3 campeões, 3 tarefas, contrato mágico, linha etária traçada pelo Dumbledore e a tentativa do Fred e do George de burlarem essa linha etária. Angelina Johnson se inscreve para o torneio. Conversa de Hermione e Hagrid sobre a Fale. Eu não sei se a gente vai acabar abordando isso por uma questão de tempo, mas é bom a gente deixar isso registrado. Tem uma conversa da Hermione com o Hagrid sobre a Fale, tá? Em que o Hagrid não apoia a Fale. E tem o Hagrid aí se arrumando todo para poder encontrar com a Madame Maxime. E no fim a gente tem a seleção dos 4 campeões, né? Incluindo o Hagrid. Incluindo o Harry. Caramba. Já pensou se o Hagrid participando do torneio tribruxo? Que maravilha. Coitado. Sabe menos que o Harry. Ele ia bem. Ele ia bem. Ia bem Bom, porque é difícil de matar ele, né? Exatamente. Seria complicado. O que vocês separaram aí que acharam interessante, que saltaram aos vossos olhos no capítulo 16? Eu separei um troço aqui que eu achei muito interessante, que é sobre a Madame Maxime, cara. Uhum. Quando ela aparece ali perante os alunos ali, tem um parágrafo que fala que os alunos de Bulbaton se levantaram imediatamente, né? E, tipo assim, a delegação inteira levantou e, tipo, os caras, os de Hogwarts até meio que tentou tirar um sarro ali, né? Tipo, e eles não ligaram, mano. A delegação não ligou, porque ela tava ali, a presença da diretora tava ali e eles só sentaram depois que a Madame Maxime sentou, mano. E, velho, nem os caras de Hogwarts respeita desse tanto Dumbledore, que é o cara mais fodão no momento ali. Uhum. E a delegação de Bulbatons respeita esse nível a Madame Maxime, mano. Então, assim, eu fico pensando que a gente
não tem tanta informação da Madame Maxime. Os feitos dela e tudo mais, né? Então eu fico pensando o que essa mulher fez pra galera respeitar desse nível, cara. Que é um respeito muito gigantesco. Pô, nem o Dumbledore, que é um cara que o mundo respeita, os alunos respeitam dessa forma. E os Sim. caras de Beauxbaton, mano, Eu acho é que um uma respeito parada mais gigantesco. cultural, velho. Ah, não Eles sei, Você cara. acha? respeitar a figura da diretora, eu acho que é. Ah. Mas, Pode cara, ser. nenhum diretor, tipo, nada é mencionado isso. Tipo, esse respeito mas pode só ser que seja uma acontece em cultura na Beauxbatons, França. mano. É. Ah, Eu enxergo que seja uma parada mais cultural. Não, eu acho que a questão cultural, ela pode valer mais para o fato dos alunos de Hogwarts não fazerem o mesmo como os alunos de Beauxbaton fazem com a Madame Maxime. Mas, e eu não tô descartando a possibilidade de ser cultural não, tá? Eu acho que inclusive tem grandes chances de que seja algo cultural mesmo. Mas a minha percepção quando eu leio esse trecho é de respeito mesmo à figura da Madame Maxime, como uma grande bruxa. E se você vê a maneira como ela interage com os alunos dela, ela parece ter uma preocupação genuína com os alunos o tempo inteiro. Se eles estão bem. O Dumbledore, logo no início, quando eles chegam, o Dumbledore pergunta: vocês querem ficar aqui pra poder esperar Igor Karkaroff chegar com os alunos de Durmstrang, ou vocês preferem entrar pra se aquecer? E os alunos dela estão morrendo de frio por causa das roupas que eles estão usando, que são seda fina e tal. Aí ela fala, não, acho que eu prefiro entrar pra se aquecer. E por alguma razão eu acho que ela faz isso pensando nos alunos dela. Então eu acho que sim, pode ter uma questão cultural aí que envolve, mas eu acho que tem também um respeito pela figura da professora, mas não só pelo fato dela ser a diretora, e não só pelo fato dela ser uma bruxa poderosa, mas pela figura dela mesma, a maneira como ela trata os alunos, a maneira como ela lida com os alunos. Me parece que os alunos gostam genuinamente dela, diferentemente dos alunos com relação ao Karkaroff, né? Que já emendando... Mas você consegue acreditar que uma diretora conseguiria ter esse relacionamento com todos os alunos da escola pra ela ser respeitada desse jeito? Ou você acha que por ela conseguir com alguns, meio que vira um efeito manada e todo mundo segue? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que não são todos os alunos de Beauxbaton que estão em Hogwarts. É um grupo pequeno dos alunos que está em Hogwarts. Então, e aí você acha que o que me faz acreditar que é uma seleção dos alunos mais próximos dela. Também é uma outra coisa então que explica. Pô. Então eles ficaram em pé porque eles são puxa-saco. Não sei, talvez são os alunos que ela considera serem mais talentosos, os alunos que mais têm destaque na escola. Não são todos os alunos de Beauxbaton que vêm. São alguns alunos que vêm. Então talvez isso também explique a questão da proximidade, de terem tanto respeito por ela assim. São os queridinhos, né? Podem ser os queridinhos aí, os mais talentosos de Beauxbaton. Mas o que eu ia acrescentar, o que eu ia adicionar é que o Karkaroff, ele é o contrário disso, né? A falta de respeito que ele tem com os alunos é notória. O único aluno que ele respeita é o Krum, porque ele é um cara famoso e é a esperança que ele tem de vitória no torneio Tribruxo. O cara é uma celebridade mundial, então ele trata o Krum muito bem. A gente vê claramente quando ele pergunta pro Krum se ele estava satisfeito, posso pedir pra te entregarem um quentão. Aí tem um outro aluno que, eu queria um pouquinho de vinho, professor. E aí ele arrebenta com o moleque. Eu não ofereci pra você, cara. Sacou? Então, é um contraste bem grande entre o Karkaroff e a Maxime. Cara, eu curto muito essa parte que a gente conversou aí meio que por cima, né? De todo esse momento ali, a partir do momento que eles podem começar a aplicar ali, né? A colocar o nome deles no cálice, até a hora que acontece a seleção, né? Pra ver quem vão ser, né? Que é esse momento de expectativa e tudo mais. Eu acho que é muito bem construída essa parada de... E essa é uma parada muito interessante, inclusive, que muitas pessoas têm um certo, sei lá, que a gente vê essa rivalidade de Hogwarts no auge, assim, ao ponto de, tipo, o Harry não querer um moleque porque o moleque é da Sonserina, ele não quer que seja um... E assim, eles já estão assumindo que a Grifinória vai ganhar
e eles não querem que um Sonserino ganhe, entendeu? Tipo, não, a Grifinória vai ganhar, então tem que ser alguém a Hogwarts vai ganhar, então tem que ser alguém da Grifinória. Eu não quero esse Sonserino, só porque ele jogou contra o cara no quadribol. Eu acho isso muito da hora, essa competitividade. E aí, isso acontece não só entre Grifinória e Sonserina, porque normalmente a gente vê isso só entre Grifinória e Sonserina o tempo todo. Mas nesse caso a gente vê o Simas odiando o Cedrico Diggory, tá ligado? Tipo, e ele detesta o moleque. Quando ele vê a Angelina Johnson, ele fala, muito melhor do que aquele Diggory lá. O moleque tá pistola. Então, eu acho muito da hora a gente ver que essa rivalidade, ela existe em Hogwarts o tempo todo. Muito por conta do quadribol e enfim, por conta da Taça das Casas mesmo, Taça das Casas. né? Tudo que envolve competição, então, né? Eu acho muito da hora essa parada. E um outro ponto que pra mim não faz sentido, né? A gente vê de certa forma isso, só que eu acho que o nível seria muito maior. É a reação dos alunos. Eu acho que ela não é eufórica o suficiente quando eles veem que o Victor Crumb tá em Hogwarts. Eu fico imaginando você tá lá na sua escola e o Neymar chega lá pra estudar com você, assim, tipo, aquele ano o Neymar vai ser seu colega de classe, sabe? Eu acho que é um negócio assim, era pra ter sido... Você vê que todo mundo olha pra ele quando ele chega e tudo mais, mas depois você só vê o Rony maluco, né, ali com ele e tudo mais. Lino Jordan também. Então, mas eu acho que isso tinha que ser, assim, a escola inteira, velho. É um cara, não é um cara famosinho ali, não é um Cedrico Diggory, que é famosinho em Hogwarts. Ele é famoso no mundo, ele é o melhor apanhador do mundo. Então, eu esperava mais, assim, da galera. Eu fico imaginando se eu tivesse em Hogwarts e eu vivesse nesse mundo desde sempre e eu gostasse de quadribol. Ia ser impossível não... Tipo, meu Deus, mano, o cara tá ali. Você tremer, assim, na hora que você vê o cara. E eu não sinto isso muito da galera. Parece que a galera é muito madura. É verdade. Não, ele é um cara de outra escola. Ele é o nosso rival aqui no torneio. E a gente tem que... Sabe, é um monte de moleque, velho. Era pra ser um monte de moleque louco pedindo foto, né? Não tem como pedir foto, mas pedindo autógrafo ali pros caras. Então, tipo, eu não sei. Isso, pra mim, é uma parada que eu esperava que fosse ser diferente. Fazendo um paralelo ao mundo trouxa, né? Quando a gente vê uma pessoa muito famosa no mundo trouxa, mas muito famosa mesmo, assim, tipo um Neymar, né? Você vê, assim, o Neymar indo nos lugares públicos, assim, até gente famosa fica olhando pra ele. Gente que você já acha muito top, acha o Neymar muito top. Então, assim, eu vejo o Victor Crumb desse jeito, sabe? O Harry é muito famoso. E ele é maluco, tipo, pelo Crumb e tal, por conta do quadribol, mas eu achava que isso tinha que ser um negócio mais forte. Eu achava que tinha que ser um negócio mais forte. E depois de um tempo, passa. Eu não sei se você se acostumaria tão fácil assim a ter um cara tão famoso ali perto, uma celebridade internacional dentro da escola. Sim, né? cara. Eu acho que acostumaria, assim, devido à competição toda ali, eu acho que acostumaria, sim. Apesar que teve, né, os paparazzi ali dentro da escola e atrás do Victor Crumb e tudo mais. Tinha menina não foi falando, tão calmo esqueci. assim. Tinha menina falando, esqueci a minha pena. Será que ele assinaria com batom? Inclusive, tem esse momento, assim, da galera meio eufórica por causa dele. Mas eu não sei, eu sinto que é porque o livro, ele se passa o tempo inteiro pela perspectiva do Harry. Isso que eu ia falar. Então, isso diminui, Concordo. eu acho que isso diminui bastante o impacto. Talvez se o livro fosse da perspectiva do Krum, aí a gente veria o tempo inteiro gente perturbando ele. Talvez do Rony, enfim. Não sei. Pelo menos o Rony não presta atenção. Né? O Rony não presta atenção. Da perspectiva da Hermione também, porque ela fica puta lá, que fica enchendo o saco dela lá, que a biblioteca não fica quieta por causa dele e tal. O Rony perde uma conversa inteira porque ele tá o tempo inteiro olhando pro Krum. Ele não consegue desgrudar o olho. Então, eu imaginaria essa reação de todo mundo o tempo todo. Pelo menos aí nesses dois primeiros capítulos aí, né, que ele aparece. Sim. Você falou, eu concordo com essa falta de explosão mesmo do famoso. Pelo menos no primeiro momento ele tinha que ter, cara. Não só de Hogwarts, mas de Bulbatons também, né? A galera de Bulbatons aí devia ter explodido também. Ó, a Débora mandou aqui, 10 anos e falou: considerando que a França é o país das artes, sua afinidade inicial com a Corvinal seria relacionada ao pensamento criativo ou a ideias iluministas da sociedade francesa? Cara, vocês acham que tem alguma ligação, assim, por ela? Ela tá falando aqui porque a Bulbaton senta na mesma mesa que os Corvinos. Aí
ela tá perguntando no sentido... Porque assim, qual que é o paralelo que eu acredito que eles traçaram aqui? A Grifinória tinha o Harry. A Lufa-Lufa tinha o Cedrico. Aí a Durmstrang se senta com os Sonserinos. E aí a galera da Bulbaton se senta com a Corvinal. E aí é que ela tá tentando traçar um paralelo. Se existe essa questão de, tipo, por conta da França ser um lugar mais culto e das artes e tal, eles se sentaram junto com os Corvinos simplesmente porque é a casa que valoriza mais esse tipo de aspecto nos bruxos. Eu nunca tinha parado pra pensar nesta ligação que a Débora fez. E pra ser bem honesto, eu sempre pensei na questão de que Beauxbaton é uma escola mais sofisticada, é uma escola que preza pelo conhecimento, que preza também, sabe, pela beleza, pelos bons costumes, muitas vezes pelo show-off. E a cor também combina, né? Eu acho que a J.K. Mas eu Rowling não sei se combina, faz essa cara. ligação. Mas eu não sei se combina muito as ideias de Bulbatons com a Corvinal, porque a Corvinal, ela também é muito excêntrica, velho. É umas paradas que às vezes sai muito da normalidade, assim. Pra Mas eu eles enxergo são o Bulbaton normal, assim. mas para os outros não é normal. E a Bulbatons eu vejo uma coisa muito... Como é que eu vou falar assim? Porque, tipo assim, você percebe nas meninas que elas chegam ali em Hogwarts, elas tiram sarro de um monte de coisa ali, cara. E, mano, se tem... A Corvinal tá lotada de coisa pra tirar sarro, sabe? Então, eu não sei se partiria deles pra ir lá. Ó, no livro fala... Os colegas de Durmstrang ainda estavam parados ali, aparentemente sem saber onde sentar. Os alunos de Bulbatons tinham escolhido lugares à mesa da Corvinal. Corriam os olhos pelo salão principal com uma expressão triste no rosto. Três deles ainda seguravam... Então, eles escolheram... Eu acho que foram eles que escolheram mesmo. E aí depois fala... Victor Krum e seus colegas de Durmstrang tinham se acomodado à mesa da Sonserina. É importante lembrar também que o Draco logo já vai pro Victor, né? Então, acho que as coisas foram meio que sendo levadas pra esse... Isso, pra esse lado aí também, porque o Draco se aproxima rapidamente do Victor, certamente porque é famoso e tal. E acaba Mas eu acho que pode existir, né, um Sonserina. paralelo nesse Pode. sentido de tipo, pô, o Igor Karkaroff é um ex-comensal da morte, Sonserina, Casa do Voldemort, vários outros comensais da morte. Tipo assim, o Goyle e o... Só que aí, por outro lado... Se é do mal, vai pra Sonserina. Você tá falando isso. Não é que eu tô falando isso. São fatos, né? Goyle e Crabbe, eles são comensais da morte na ativa. A gente vai ver isso no final do livro. E o Lucius também. E todos eles são Sonserinos. O Voldemort era da Sonserina. E o Karkaroff era um comensal da morte. Então... Falando da decisão criativa da J.K. Rowling, porque, como eu falei, independentemente se tinha algo preparado por Hogwarts ou não, nesse trecho que o Vini leu, a percepção é de que eles foram naturalmente ali buscando lugares e sentaram junto com a Corvinal, e a mesma coisa aconteceu com a Sonserina. Porém, quando a gente fala da decisão criativa da J.K. Rowling, é ela que decide onde que ela vai colocar as escolas, né, sentadas. E não, eu acho que não é à toa que ela escolhe a Corvinal para Beauxbaton e não é à toa que ela escolhe a Durmstrang com a Sonserina. A ligação com a magia das trevas que Durmstrang tem, o histórico de magia das trevas que Sonserina tem, a coisa casa, né? E a questão de Beauxbaton com Corvinal, eu discordo um pouco do Tarcísio. Eu acho que eles são parecidos. Eu acho que tem algumas semelhanças na maneira de agir, na maneira de se comportar, na maneira de se postar, né, diante das pessoas. E mais uma vez as cores. As cores... Nada me sai da cabeça. Essa questão das cores não me sai da cabeça. O azul com o azul. Mas, enfim, isso aí seria uma boa pergunta para J.K. Rowling numa entrevista, caso a gente tivesse este privilégio de entrevistá-la, né? Essa aqui é mais complexa, hein? Presta atenção, ó. Como cada um dos 4 campeões lidam de forma diferente com a pressão imediata do torneio e o que as suas reações dizem sobre as suas personalidades. Aqui ela já tá falando do capítulo 17, depois de eles serem selecionados para
as suas respectivas, para ser o campeão das suas respectivas casas, né? Basicamente, ela tá perguntando o que a reação de cada um dos 4 campeões diz a respeito da personalidade deles, a reação deles ao serem selecionados, né? Tô correto na minha interpretação? É isso. Uhum. Bom, a Fleur Delacour, eu acho que ela tava preparada pra brilhar. Era algo que ela queria. Era algo que ela almejava. E você vê pela reação também das meninas ou outros estudantes da escola dela. Tinha menina chorando, se debulhando em chorar, de acordo com a perspectiva do Harry, entende? Então, ela estava em busca da glória mesmo. Ela fala, inclusive, né? Ela fala do prêmio, né? De 1000 galeões. Enquanto eles estão lá conversando discutindo sobre o Harry ter sido escolhido, né? Então, me parece que tem essa personalidade de realmente querer aparecer, querer se provar, gostar do holofote, estar acostumada em receber atenção. Essa é a percepção que eu tenho dela. Até porque, sendo ela quem ela é, ela recebe mesmo muita atenção. A gente tem um diálogo do Rony com a Hermione. O Rony vê ela, fica impressionado, e aí ele logo acha que ela é meia viíla, que ela não é uma menina normal, né? Que tem algum aspecto mágico nela. E aí a Hermione fala, além de você... A Hermione fala algo mais ou menos assim, né? Além de você, eu não tô vendo ninguém mais olhando pra ela com cara de bobão. Alguma coisa mais ou menos assim. Não é bobão exatamente que ela fala, né? Tô parafraseando. Só que não é verdade. O livro diz que não é verdade. Enquanto a Fleur tava caminhando pelo salão, vários outros alunos estavam olhando pra ela como o Rony tava. Então ela tá acostumada com o spotlight. Ela tá acostumada com ser popular. E eu acho que ela tá adorando tudo aquilo. A reação dela é de quem esperava ser selecionada e que estava querendo ser selecionada. A gente não tem informação de como o cálice seleciona, né? O bruxo, né? Não é aleatório, né? Tem uma pergunta sobre isso. Tem? A gente pode deixar Boa. pra falar quando o superchat vier. Mas, enfim, o Cedrico me parecia bem tranquilo. A gente não tem o exato momento em que o Cedrico ele coloca o nome dele no cálice, né? Mas Cedrico também me parecia... Eu acho que todos eles, claro que com diferenças na sua personalidade, o Cedrico não era embora ele fosse popular, ele não me aparentava ser como a Fleur. Me parecia ser um cara um pouco mais pé no chão, um cara um pouquinho mais humilde, né? Mas também um cara que sabia o que queria e estava preparado para aquilo. É a percepção que eu tenho. E Vitor Krum, mais uma estrela, né? Acostumada com a fama, acostumada em ter a atenção. Eu acho que a principal diferença aí é do Harry. A principal diferença de reação aí é a do Harry de estar assustado, porque sabe que ele é mais jovem do que todos os outros, sabe que ele tem menos conhecimento do que todos os outros. Conhecimento em magia, né? Em feitiços e tal, saber mais feitiços, ter mais habilidades mágicas até aquele momento ali. É claro que o Harry, ele já enfrentou muita coisa, mas foram coisas muito práticas, né? A coisa meio que aconteceu, as coisas aconteceram. Ele não entrou num torneio já sabendo que ele ia ter que enfrentar problemas, né? Ele se vê naquelas situações em que ele tem que tomar uma decisão, em que ele tem que enfrentar o problema que tá diante dele. Eu acho que é diferente. Acho que a expectativa é diferente. Eu vejo, assim, uma grande diferença na reação do Harry. Os outros, eu vejo do jeito deles, né? Um certo padrão de estarem preparados para aquilo, de quererem aquilo e de gostarem daquilo. De se sentirem importantes porque estão no torneio Tribruxo. Orgulhosos daquilo. Tem mais uma aqui, ó, que ela falou: cada campeão ficou na mesa de uma casa de Hogwarts, divisão igualitária, afinidades de pensamento ou criação de laços com semelhantes. E aí? Eu acho que é conveniência do roteiro.
Não, mas aí Eu não não, consigo pô. ter. Aí é Ah, muito é raso isso porque aí. a gente quer. Não, é porque daí a gente tá querendo achar uma justificativa, talvez, que eu não acho que exista. Eu sendo honesto, eu não acho que essa justificativa exista. Na questão de. É óbvio que o Harry vai ficar na mesa da Grifinória. Ele é Grifinória. É óbvio que o Cedric vai ficar na Lufa-Lufa. Ele é Lufano. Mas se você for parar pra pensar que eu não acho que é divisão igualitária porque é um torneio tribruxo, então não era pra ter 4 bruxos. Foi um caso atípico. Tem 4 casas em Hogwarts, então isso não foi pensado pra ser igualitário, porque uma das casas ia ficar sem alguém, entendeu? Aham. Se partindo do princípio de que o Harry não foi sorteado pra nenhuma escola, né? A Grifinória não teria ninguém dos campeões tribruxos. Então eu não acho que seja isso. Eu acho que seja mais essa conveniência de encaixe, assim, sabe? Tipo, o Harry é Grifinória, ele vai continuar com a galera dele. O Cedrico é Lufano, ele vai continuar com a galera dele. Eu acho que, inclusive, por isso que eu não falei na hora que vocês estavam debatendo, mas eu discordo da questão de o Bobatons ter muito a ver com a Corvinal. Eu acho que é o que sobrou, em teoria. Assim, porque isso pensando que isso foi pensado previamente pela autora. Porque a Sonserina e Durmstrang tem muito mais a ver do que Bobatons e a Corvinal, na minha opinião. Você consegue achar semelhanças como o Bruno fez, mas eu acho que elas não são tão gritantes quanto a Sonserina e Durmstrang, né? O Draco eu acho que de todas as casas, de Hogwarts, Bobaton se assemelha mais com a Corvinal do que qualquer outra. Não, isso, beleza, isso eu concordo com você. Mas eu acho que se a gente for pegar Bobatons, o que ela tem de comum com a Corvinal não chega perto do que a Sonserina tem de comum com o Durmstrang. Seja de metodologia de ensino, tudo isso. Então eu acho que é mais aquela questão do sobrou. Sobrou a Bobatons e eles escolheram se sentar com os Corvinos. Eu acho que pode ter sobrado. Eu concordo, igual eu falei, que eu não vejo pensamento, eu não vejo pensamento tão igual assim da Bobaton com o Corvinal. Eu acho que talvez eles podem ter ido por causa que o Bruno falou mesmo, que eles têm, como eles são famosos por ser mais inteligente, de ter mais conhecimento e tal. Talvez eles mais tenham uma postura diferente, exatamente. Isso eu vejo uma ligação. Mas eu ainda vejo que a Bulbatons aloprando os caras, os papos da Corvinal, que deve ser coisa que vai lá longe. Agora, com relação a Durmstrang e Sonserina, eu acho que foi mais pra criação de laços mesmo. Eu acho que o Draco vai lá, toma a iniciativa pra puxar e tal. Eu acho que vai mais nisso do que propriamente... Nós é meio bad boy aqui, vamos pra Sonserina. Eu acho que Durmstrang chegou lá cagando e andando, tá ligado? A gente vai sentar em qualquer lugar e o Draco tomou a iniciativa e puxou. O Draco foi carudo e puxou. Eu acho que a gente tá valorizando o debate, mas a resposta ela é mais simples do que toda essa volta que a gente tá dando. É uma questão de conveniência da J.K. Rowling de escolher. Foi o que eu falei. É uma questão de conveniência. Não, e tem aquilo, né? Ficou vilão com vilão, né? Sonserina e Durmstrang. Coadjuvante com coadjuvante, né? Bobatons e Corvinal, né? Convenhamos, né, gente? Convenhamos. A Lufa-Lufa pode ser zoado o que for, mas eles tiveram um campeão tribruxo, pelo menos, né? Eu não consigo ter contra-argumento contra isso. Contra-argumento contra isso. Eu não consigo ter contra-argumentos para isso, meus queridos corvinos. De fato, Harry Potter precisa de um personagem principal aí da Corvinal, né? Então, e a Fleur que representou a Corvinal nesse caso, que foi a pior competidora do torneio quadribruxo, né? Que rolou em Hogwarts. Então, assim, não concordo com a pontuação, mas ok. Vamos lá. Agora é o momento Isa aqui, ó. A Isa mandou 10 e falou: o Cálice seleciona campeão de forma aleatória ou considera os mais inteligentes, corajosos, habilidosos de cada escola? Crouch Jr. se utilizou disso de alguma forma para enganar o Cálice e selecionar Harry? São duas perguntas diferentes. Tem uma a gente tem resposta. Tem um grande debate a respeito. Eu tenho algo que eu separei que eu acho que pode gerar um debate interessante. Ou não. Enfim, talvez seja só uma informação que vai ser dada. A única informação que nós temos do processo de como o Cálice de Fogo escolhe é que é um processo imparcial.
O nome é colocado e o Cálice de Fogo, de maneira imparcial, seleciona os competidores. A gente não tem muito mais. De maneira imparcial, né? É que ele não vai Isso favorecer ninguém. Ele não vai favorecer ninguém. Por Sim, exemplo, ele você não vai favorecer... consegue enfeitiçar ele pra ele favorecer alguém. Eu enxergo isso. Calma, é esse o debate que nós vamos entrar. Então, Eu tô dando a informação canônica. A informação canônica é que o Cálice de Fogo, na sua funcionalidade natural, escolhe, seleciona de maneira imparcial. Ou seja, ele não selecionou a Fleur Delacour porque ela é a mais popular de Beauxbaton. Ele não selecionou o Victor Krum porque ele é uma celebridade internacional. Ele não selecionou o Cedrico Diggory porque ele é um dos alunos mais populares de Hogwarts. Ele é imparcial. Ele avaliou os candidatos de maneira imparcial. Ele selecionou esses candidatos. Essa é a primeira pergunta. Ela tem outra pergunta. Crouch Jr. se utilizou disso de alguma forma para enganar o Cálice e selecionar o Harry? Não. Não. Porque o que ele fez, e o engraçado é que ele já cantou a pedra todinha, né? Na discussão que ele tem. Ele fala exatamente o que ele fez. Inclusive. Ele contou tudo. Ele contou tudo e os propósitos dele ali. Ele contou tudo. Ele simplesmente registrou o Harry numa quarta escola. Só tinha o Harry, então só podia sair o nome do Harry. Só saiu o nome do Harry. Foi o que ele fez. Só que não é tão simples assim. Eu só escrevo o nome do Harry numa quarta escola, jogo lá e vai funcionar. E é aí que entra o debate que eu propus. Então, eu vou pegar esse gancho da Isa, mas eu quero puxar esse debate aqui com vocês, fazendo esta perguntinha que vai tocar no nervo do Vini e no do Tarcísio. Porque os dois têm um embate histórico a respeito do véi sem vergonha. E vamos lá. Vamos lá desse velho véi safado. Sem vergonha de acordo com o Tarcísio, né? O Vini já tá com a cara fechada e amarrada ali já, olha, já tá bolado. Né? Só com a possibilidade. Por que eu já recebi essa pergunta várias vezes, tá? Eu estou replicando essa pergunta. Eu tenho a resposta para a pergunta, mas eu quero propor jogar para debate. E ver o que vocês pensam disso também. Muita coisa é percepção, né? Além dos fatos canônicos, tem muita percepção. Por que o Dumbledore não evitou, não impediu que o Harry participasse do torneio Tribruxo? E aí eu vou complementar. Vou dar Depois mais dele ser elementos escolhido? pra pergunta. Sim, ele foi escolhido. Não tem como ele impedir antes, pô. Depois que ele foi escolhido. Não, é que eu achei que você estava querendo dizer impedir de sair mais do que Não, 3 não. nomes. Por que o Dumbledore não impediu que o Harry participasse do torneio Tribruxo depois da beleza, escolha, beleza. tá? Porque vejam só, e aqui eu tô fazendo essa pergunta para provocar. Para provocar. Se o Cálice de Fogo constitui um ato contratual mágico, e ali ficou concluído na reunião deles que o Harry não registrou o nome dele no Cálice de Fogo, foi o que ficou concluído ali, não foi? O Harry não colocou. Pelo menos o Dumbledore concluiu isso. McGonagall concluiu isso. Como que se faz... Então, se não foi o Harry que colocou, por que ele tem que cumprir com esse contrato mágico? Saquei. Por que o Dumbledore não impediu isso? Dumbledore não tinha poderes pra isso? Qual que é a resposta pra isso? Porque muita gente identifica isso como uma falha de roteiro, tá? Ou como uma falha de roteiro, ou, no caso, como uma falha da obra, um furo da obra, ou identifica isso como Dumbledore sendo um maldito que deixou o Harry competir? Será que é isso mesmo? Mais uma vez, existe resposta pra isso. Eu estou provocando uma discussão, um debate, provocando aí as vossas percepções. E aí, Tarcísio? O que você acha, ô Yamamolas? Cara, que o Dumbledore é inconsequente, isso já tá faz 3 anos provado no tempo do Harry, né? São 3, 4 anos de inconsequência e irresponsabilidade que não tem como passar pano. O único que passa pano é o Vini. Mas tudo bem, eu vou fingir. Eu vou fingir que dessa vez que ele não é um fanfarrão.
Eu acho que não, eu acho que o Dumbledore não conseguiria mexer. Não sei, cara, porque se eu falo. Eu ia falar que eu não sei se o Dumbledore conseguiria mexer no Cálice de Fogo, mas o Bartol Crouch Jr. conseguiu. Aí agora me bugou. Porque o Bartol mesmo fala, como Moody, ele fala que o objeto é muito poderoso ali, né? Então eu penso que o Sim. Cálice de Fogo seja realmente alguma coisa que não seja tão fácil assim de manipular. Não é. Isso é um fato. Eu penso que ao selecionar ali, é uma etapa que não tem como mexer. Tipo, desfazer o contrato mágico, eu acho que isso o Cálice não deixa. É por aí. Eu acho que isso é impossível. É por aí. Né? Então, aí, cagada feita, não tem o que fazer. Então, eu penso mais ou menos por aí. Aí eu passo um pouco de pano pro Dumbledore, por incrível que pareça. Acho que é impossível. O filme, ele contribui para esta percepção de que o Dumbledore foi um manipulador infeliz que queria ver aonde que a coisa ia. O filme te induz a pensar isso. Por que o filme te induz a pensar isso? Porque a gente tem uma cena que não existe no livro, em que Dumbledore, McGonagall e Snape estão juntos ali. E aí a McGonagall tá achando ultrajante que o Harry participe do torneio Tribruxo. E aí o Dumbledore vai falar, você ouviu o Bartô, as regras são absolutas. Mais ou menos assim, né? Ela fala. Ele fala. E aí a McGonagall fala... penseira, né? Isso, aí a McGonagall fala assim, e desde quando você se submete ao ministério? Pro inferno, Bartô, com as suas regras. É mais ou menos assim que ela fala, sacou? Não deixa o Potter competir. E aí o Snape vai e fala, olha, talvez se a gente quiser saber realmente o motivo desses eventos, talvez seria melhor a gente não interferir. É e aí engraçado o Dumbledore... nessa cena que a Minerva pega e faz, tipo, ela bate na perna assim, sai andando assim de dentro da sala. Esta cena, por mais que ela pareça inofensiva, ela é bem problemática, porque ela tira o peso do Cálice de Fogo. Ela joga mais peso no porco pro abate, né? Essa é a real, né? Ela, Exatamente. além dela ela tira o peso do Cálice de Fogo, ela faz as pessoas entenderem que, na verdade, as regras são do Ministério, que o Dumbledore poderia não se submeter a essas leis, a essas regras do Ministério, e que o Dumbledore, não, eu preciso saber o que tá acontecendo. Pode ter algo a ver com Voldemort? Vamos deixar acontecer, vamos deixar o Harry como isca pra gente descobrir o que é. É basicamente isso que acontece no filme. Mas, mais uma vez, esta cena, ela não existe, tá? Essa cena, ela não existe. Você quer falar alguma coisa, Vini, antes de eu prosseguir aqui? Pode seguir. Uhum. Vamos lá, pessoal. O Cálice de Fogo, ele é muito mais poderoso do que o filme apresenta. O Cálice de Fogo, quando é dito que ele colocar o seu nome no Cálice de Fogo constitui um ato contratual mágico, esse contrato não é com o Ministério da Magia, não é com o departamento do Bartol Crouch, não é com Hogwarts. Esse contrato é com a magia que está proposta, que está dentro do próprio Cálice de Fogo. O termo em inglês é Binding Magical Contract. E vocês sabem outros feitiços, outros elementos que constituem um Binding Contract, um Binding Magical Contract? Voto perpétuo e Pacto de Sangue. Estes também são outros dois atos contratuais mágicos. Bruno, mas a gente sabe o que acontece se alguém viola o Pacto de Sangue. A gente viu o que acontece com quem viola o Pacto de Sangue. A gente sabe o que acontece com quem viola o voto perpétuo. O que acontece com quem viola o Cálice de Fogo? Não sabemos. Só podemos supor, só podemos imaginar. A gente não sabe qual que é a consequência de violar. O que nós sabemos é que não é tão simples assim. Não é uma lei do Ministério, não é uma lei de Hogwarts. É uma lei mágica que está proposta, que está dentro do próprio Cálice de Fogo, que vem da própria origem do Cálice de Fogo, quando ele foi concebido. Existe uma magia ali que obriga, de alguma forma,
a pessoa que tem o seu nome selecionado pelo cálice a ter que participar do torneio. E, obviamente, existe uma consequência que, de novo, a gente não sabe qual é essa consequência. Então, assim, o Dumbledore não tinha o que fazer. A partir do momento que o nome do Harry foi selecionado, o Dumbledore não tinha como evitar aquilo. Ele estava sob o efeito mágico do Cálice de Fogo, caso o Harry não competisse, tá? Então, neste caso, os filmes eles passaram uma ideia equivocada do Dumbledore. Ele não tinha o que fazer, ele tinha que deixar o Harry competir, não tinha outra solução, tá? Agora, mas Bruno, não foi o Harry que agiu na direção deste contrato mágico. Não foi o Harry que tomou essa iniciativa. Como que a magia, então, faz com que ele cumpra uma coisa que ele não assinou? Afinal de contas, se eu não tenho como fazer um pacto de sangue pelo Vini. Eu não tenho como ir ao Tarcísio e falar, Tarcísio, vamos fazer um pacto de sangue aqui, tá? Mágico, mas eu tô fazendo em nome do Vini. Eu não tenho como fazer... uma blood sample. Eu não tenho como fazer um voto perpétuo com o Tarcísio, né? E falar, ó, vamos fazer um voto perpétuo aqui, eu tenho que te pagar 1.000 galeões. Mas é o Vini que vai te pagar, tá bom? Ou então, ó, o Vini tem que te pagar 1.000 galeões, mas eu vou fazer um voto perpétuo com você aqui. Entendeu? O voto perpétuo é sempre eu. Outra pessoa não paga por aquele voto perpétuo. Sacou? Agora, o que a gente conclui disso? Aí a gente vai para Bartol Crouch Jr. Aí a gente evidencia o tamanho do talento e do poder que Bartol Crouch Jr. tinha. Que ele conseguiu confundir o Cálice de Fogo para ser capaz de colocar o nome do Harry e o Cálice de Fogo selecionar o Harry e entender que o Harry, ele é um competidor do torneio. Nesse ponto eu discordo. E eu acho que, assim, isso foi o que todo mundo ali na reunião compreendeu. Mas eu acho que pode existir uma outra possibilidade, eu achei que seria por esse caminho, inclusive. Eu acho que pode existir uma outra possibilidade que ninguém ia pensar por não ser tão simples. Que seria o seguinte, vamos partir do princípio, vamos supor, para fim de exemplo aqui, que o contrato mágico do Cálice de Fogo funciona da mesma forma que o voto perpétuo. E eu imagino que seja algo parecido, porque senão, se fosse uma coisa que não é tão grave quanto a morte, talvez eles teriam feito o Harry passar por essa punição, porque ele poderia morrer. Sim. Então, enfim, vamos supor, se ele não participasse, ele morreria. Nesse caso, eu acho que se ele não participasse, o Bartô morreria. Porque quem fez foi o Bartô, não foi ele. Entendeu? Porque a todo tempo eles ficam perguntando, Harry, você pediu para um aluno mais velho colocar o seu nome no Cálice de Fogo? E ele fala, não. Por quê? Porque eu acho que, assim, se o Harry participar, ele vai estar participando para livrar a cara do moleque que colocou o nome dele. E aí eu acredito que talvez eles tivessem perguntado isso, porque assim, eu pedi pro Lino Jordan, vamos fingir que o Lino Jordan fosse maior de 17 anos. Vai falar, beleza, então quem vai ter que participar é o Lino Jordan, porque ele que firmou o contrato do Cálice de Fogo. Só que como o Harry não pôs, ele não fazia ideia de quem pôs, e ninguém supôs que tinha um infiltrado ali que queria matar o Harry, e quem esse infiltrado seria, eles deixaram passar batido isso daí. Entendeu? Mas eu acho que existe a possibilidade do Bartô ser o cara que fosse sofrer a penalidade do contrato. Entendeu? Porque foi ele que escreveu o nome. Mas isso não é o que o livro induz a gente a entender. Porque a todo momento o livro tá dizendo que para se violar um cálice de fogo, para se violar o cálice de fogo, para burlar o cálice de fogo, é preciso um feitiço para confundir o Cálice de Fogo que seja muito poderoso. E todos os bruxos ali, a gente tá falando de Dumbledore, a gente tá falando de Snape, a gente tá falando de McGonagall. Caramba, a gente tem 3 dos maiores que o Harry bruxos. Não sabia, e que o Harry não sabia fazer. E não só isso. Todo mundo assume que o Harry não seria capaz de fazer isso. Todo mundo assume que, de fato, o que o Moody falou, o que o Bartô falou, né, o Bartô Jr. falou, é real. É fato. A sua possibilidade não elimina
a minha conclusão de que tinha que ser um cara muito talentoso pra conseguir fazer isso. E o Bartô era muito talentoso. Sim, isso eu concordo. E o outro ponto que você levanta, a pergunta que o Dumbledore pergunta, você pediu pra alguém mais velho colocar pra você? A gente não sabe. Imagina que o Harry diz sim. Eu pedi pra uma pessoa mais velha colocar. A gente não sabe qual seria o final disso. Sim. Pode ser que o final disso seja, bom, então como um aluno mais velho colocou o seu nome, você está escuso de participar. A gente consegue. Mas aí eu acho que o outro aluno estaria... Outro outcome, né? Talvez fosse o que você falou. Não. Então, o outro aluno que vai ter que participar. Ou é o outro aluno que está sob a responsabilidade com o Cálice de Fogo, caso você não participe. Então, esses são os pontos do cânone que eles não são claros. Eles não estão ali escritos de maneira clara, a gente não tem como saber. Por isso que eu fui só até a parte D. Dá pra gente concluir que Bartô Crouch Jr. de fato era um bruxo muito talentoso. Não era qualquer bruxo que conseguiria... Cara, basicamente o que ele fez foi burlar um contrato mágico que é comparável, não tô dizendo que é igual, mas que é comparável a um pacto de sangue, que é comparável a um voto perpétuo. Ele conseguiu, de alguma forma, burlar isso. E aí tem um outro ponto, né, que a gente pode fazer pra adicionar mais a esse feito dele. De qualquer uma dessas duas possibilidades, ele se sai como um bruxo muito talentoso. Ele enganou o Dumbledore ao ponto do Dumbledore achar que não ia ser necessário fazer um feitiço pra proteger que isso acontecesse. Ou não dá pra fazer um feitiço que proteja o Cálice de Fogo. E ele conseguiu, tipo assim, ele conseguiu quebrar um sistema que não tem antivírus. Não dá pra você pôr antivírus naquele sistema e ele conseguiu invadir aquele sistema, entendeu? E ele de é bem qualquer claro. uma das formas, ele foi muito monstro. E ele é bem claro ao dizer que apenas um feitiço para confundir muito poderoso seria capaz de fazer isso com o Cálice de Fogo. Sacou? Então, foi um feitiço que foi utilizado. Sim. Muitas pessoas concluem que porque ele falou feitiço para confundir, foi um confundus muito poderoso. Por isso que eu sempre falo em Harry Potter. Existem os feitiços e existem níveis para aqueles feitiços. Quer um exemplo claro disso? Espectro Patrono. Feitiço do Patrono. Feitiço do Patrono, não basta só você ser capaz de executá-lo. Você pode ser capaz de executar, você pode não ser capaz de executar, você pode ser capaz de executar o feitiço, mas esse feitiço é só um escudo, ele não assume uma forma espectral, não assume a forma de um animal, ou você pode ser capaz de gerar um patrono corpóreo. Tem níveis do feitiço. O patrono corpóreo, ele é muito mais poderoso do que um patrono só escudo. Percebe o nível do feitiço? Então, muita gente conclui que o Bartô utilizou um feitiço Confundus, só que no seu nível mais elevado para confundir. Mas pode ser um outro tipo de feitiço. Não necessariamente significa que porque ele falou que usou um feitiço para confundir, que seja especificamente mas eu pensei nisso também. Só que não, porque eu fui ler na versão em inglês e fala Confundus Charm. Não então fala, tipo, Confusion Spell, entendeu? Ele fala literalmente Então foi uma questão Charm. de tradução. Maravilhoso. Então foi uma questão de tradução. Então a gente tá, de fato, falando de um feitiço Confundus no seu nível mais elevado. E não é qualquer bruxo que consegue fazer isso. Sim. O Harry e a Hermione, eles conseguem gerar um Confundus. Mas não forte o suficiente para confundir um objeto como o Cálice de Fogo. E o Bartô foi capaz de fazer isso. Sim. Sacou? Eu acho que esse é o ponto comum. Já emendando nisso, tem uma parada que eu acho muito interessante, que eu anotei, que pra mim é uma das coisas mais legais, assim, do livro. Obviamente, se você tá lendo pela primeira vez, você não sabe disso ainda quando você tá lendo, mas é muito interessante quando você já sabe da história que o Bartô ali, como Moody, ele confessa tudo que ele fez, né? O Igor Karkaroff suspeita dele e fala, mano, mas você tá confessando, eu acho que você tá sabendo demais, né, pra alguém que não fez nada, né? Basicamente, ele acusa e acerta, né? Então, assim, no capítulo 17 a gente já sabe quem é o vilão da história e ele é descoberto por um outro cara, e eu acho muito interessante como o Igor Karkaroff tem a coragem de peitar, porque você tem que entender que ele não sabia que aquele ali era o Bartô Crouch Jr.,
E ele estava peitando o cara que prendeu ele e mandou ele pra Azkaban. Porque o cara que capturou o Karkaroff foi o Alastor Moody. Então, assim, você vê como o cinismo desse desgraçado quando ele tá solto, que ele tem coragem de peitar o policial que prendeu ele. Ele fez uma delação premiada lá e foi solto, mas ele ainda foi preso e ele tava em Azkaban, ele tava preso em Azkaban, ele fez a delação dele lá e foi solto, mas eu acho, mano, quando eu leio isso eu falei, olha a audácia desse desgraçado, velho. Ele tá literalmente peitando o cara que sabe que ele é um comensal da morte, que prendeu ele, que sabe todas as merdas que ele fez, sabe? Então eu acho bem interessante como... E a J.K. Rowling, ela faz isso algumas vezes, né, em alguns livros, né, ela faz isso em Câmara Secreta, quando o Harry conhece o Tom Riddle ali no começo da história, sem saber que ele é o Voldemort, depois a gente descobre que ele é o Voldemort lá na frente. Ela faz isso em Prisioneiro de Azkaban, com a Hermione voltando no tempo ali, o tempo todo na nossa cara e você não percebe, e em Cálice de Fogo ela faz isso ali, mano, mostrando o vilão na nossa cara, no começo da história, capítulo 17, e a gente não faz ideia. Tipo, a gente fala, nossa, o cara é top mesmo, né? Vigilância constante, ele já pensou em tudo aqui que pode estar acontecendo. Lógico, foi ele que fez, por isso que ele pensou. Então eu acho muito legal isso, cara, porque quando você tá lendo pela primeira vez, o capítulo Veritaserum é um plot twist gigantesco, assim. Tanto Sim. que a gente já comentou aqui, né? A gente já fez um top 10, inclusive, disso, que tanto pro Bruno quanto pro Tarcísio, o maior crime de ter sido excluso dos filmes foi... a história toda do Bartol Crouch Jr., né? Que é esse plot twist todo que você descobre, mais, né, a história de vida dele. Mas eu acho muito interessante como no capítulo 17 a gente já... Mano, a gente já ganha a história inteira. A história inteira você sabe ali o que vai desenrolar. Você já vê que a Fleur, ela é herdona, sei lá, você já consegue perceber tudo ali no começo, você fala, isso aqui... Óbvio, né? Quando você sabe o final da história, né? Você já consegue ler aquilo ali falando, já dava pra ter percebido isso aqui. A mesma coisa do Lupin, né? A primeira vez que você lê Prisioneiro de Azkaban, você não entende o que é aquele globo brilhante, né? Na parte do bicho-papão. Quando você tá lendo de novo, você fala, a lua aqui, ó, porque ele é um lobisomem. Então, eu acho muito interessante como ela coloca as respostas pra gente no começo da história, mas elas não fazem sentido ainda, e elas vão fazer muito sentido lá na frente. Eu acho esse tipo de escrita muito legal, cara. Eu gosto de ser surpreendido quando eu tô lendo. Sim, E eu acho isso esse muito é o livro da bacana. surpresa mesmo. Muito bom. Ó, só pra gente poder, assim como a gente fez com o capítulo 16, apontar também os momentos chaves do capítulo 17, a gente tem o Harry entrando na sala dos campeões e tratado meio que, sei lá, com um desdém, como se fosse um intruso ali entre os campeões, né? Tanto pela Fleur, E era de quanto fato. pelo Krum e pelo próprio Cedrico, que tava ali, um pouco mais educado, mas assim também meio... caramba, como que esse moleque tá aqui, né? Não era pra esse moleque tá aqui. Aí a gente tem aí a entrada dos diretores, né? Vem junto com o Snape, com o McGonagall, Crouch e Bagman juntos para discutir a respeito do que tinha acontecido. A gente tem o Dumbledore perguntando diretamente pro Harry se ele tinha colocado o nome do Cálice de Fogo, calmamente, né? Se ele tinha pedido a um aluno mais velho para colocar. A gente tem o Crouch invocando aí o regulamento, né? A lei do Cálice de Fogo, falando que o Harry... os competidores tinham que competir, não tinha jeito. Aí a gente tem Bartol Crouch, Moody, o falso Moody, levantando a hipótese de que alguém talvez estivesse tentando fazer isso pra matar o Harry. E ele, como eu falei, ele conta tudo o que ele tava fazendo. Exatamente. Né? E por que eu falei no início que essa é uma estratégia interessante? Eu uso essa estratégia com muita frequência quando eu tô jogando Avalon, quando eu tô jogando Coop, quando eu tô jogando Deception, que são jogos de argumentação, em que você pode ser um vilão, né? Que você pode ser, sei lá, um personagem que comete alguma coisa errada e você não pode ser pego, você tá tentando se esconder. Muitas vezes eu uso essa estratégia de falar tudo aquilo que eu fiz ou de falar, sabe? De revelar a estratégia que eu estou usando, mas como se eu não fosse a pessoa que tá usando essa estratégia. O Vini mete essa no jogo dos patos lá também. A gente faz isso toda sexta-feira. Porque basicamente você é um assassino e chega uma reunião e você tem que fingir que você não é.
Então, Sim. assim, mano, o assassino ele deve ter matado e foi ver Harry Potter. Aí eu matei e fui ver Harry Potter e eu tô confessando o crime. Sim. Isso é uma estratégia muito legal Só que, assim, no livro, eu acho que, tipo, eu acho que isso ficaria meio óbvio se a J.K. Rowling não tivesse construído o Alastor Moody antes como esse personagem louco, que se preocupa demais com coisa que não vai acontecer. Aí, antes disso, a gente já teve umas aulas bizarras dele. E aí você pensa, pô, esse velho tá sendo doido de novo, gerando umas teorias da conspiração aqui, né? Aham. Então eu acho que ela construiu a história pra ele entregar o plot dele ali, só que antes disso ela tirou toda a credibilidade dele pro leitor pra não ficar na cara. Tipo, o leitor fala, mano, se esse cara falou, tá falado, é isso mesmo. Na verdade, não, você olha e fala, ele é meio louco, né? Vigilância constante, não sei o quê. Ele é um cara que tá biruta já, né? Um veterano de guerra aí que ficou louco, né? Eu acho que ficou muito bem escrito isso, cara. Eu acho muito legal. Também concordo. Pra finalizar aí os momentos chaves do capítulo, a gente tem a festa da Grifinória, pelo Harry ter sido solucionado, inclusive a Angelina Johnson ficando feliz porque foi alguém da Grifinória que foi selecionado. O que não acontece, não é a mesma coisa, né? A gente vai descobrir que a escola não pensa da mesma forma, Hogwarts não pensa da mesma forma, é a Grifinória que pensa assim. E aí a gente tem o momento final do Rony não acreditando no amigo dele, e a gente tem aí a primeira discussão, a primeira ruptura séria que acontece entre Rony e Harry. A gente vai falar sobre isso também pra gente finalizar essa edição, mas vamos colocar na tela aí a última pergunta, o último comentário, que é da Aline. Aline aí. Queridos do meu coração, se um objeto mágico como o Cálice de Fogo, considerado um artefato mágico lendário supostamente imparcial e infalível, pode ser enganado, então a magia antiga é falha, podendo ser contornada com magia moderna? Olha, bom, você quer ir? Você quer ir? Primeiro eu ia falar que assim, a gente não tem nada substancial que prove de que é magia ancestral que é usada no Cálice de Fogo, né? Eu tava indo por aí. A gente não pode concluir, né? Porque concluir é você assumir que realmente é isso. Você pode teorizar isso, porque, vejam bem, Hogwarts foi construída com magia ancestral e foi construída por volta de 990 a 1000 anos depois de Cristo. O primeiro torneio tribruxo, se eu não me engano, aconteceu em 1294. Foi. Então, você pode assumir que usava-se esse tipo de magia com frequência ainda nesta época. Agora, se o cálice foi feito mesmo com esse tipo de magia, a gente não tem como saber, tá? Agora, de qualquer forma, a gente não precisa concluir que o Cálice de Fogo foi concebido com esse tipo de magia para poder entender que a magia ancestral tem, sim, as suas formas de você combater. Você consegue vencer uma magia ancestral, você consegue sobrepor ela, né? Não é uma magia infalível, é uma magia muito poderosa, mas ela não é infalível. Então, eu acho que você não precisa relacionar uma coisa com a outra, sabe? Mas o que a gente sabe canonicamente falando é que não é qualquer feitiço, não é qualquer bruxo que chega diante do Cálice de Fogo e faz aquilo que o Bartô fez. É muito importante que as pessoas entendam que qualquer Zezinho ou Juquinha ou, sei lá, Mariazinha. Que chegasse lá, colocasse o nome do Harry como se fosse de uma outra escola e jogasse no Cálice de Fogo, não ia fazer a mesma coisa acontecer. Não é simples assim. Não é, beleza, vou colocar o nome do Harry aqui, vou assinalar uma outra casa pra ele, ele vai ser selecionado porque são 4 casas e só tem um aluno pra essa 4ª casa. Eu vou colocar ele lá. Pronto, funcionou. Não é assim. Precisa de algo mais, precisa de um feitiço, e este feitiço não é qualquer bruxo que consegue executar. Feitiço com fundos não é um feitiço assim, nossa, poucos bruxos sabem fazer o Confundos. Não, muitos bruxos sabem fazer o Confundos. Mas o Confundos necessário para se confundir um Cálice de Fogo não é qualquer bruxo que consegue fazer. Por exemplo, muitos bruxos conseguem executar o feitiço da desilusão.
poucos bruxos conseguem executar o feitiço da desilusão como o alvo Dumbledore consegue a ponto dele ficar invisível. É isso que eu tô querendo dizer. Sacou? Sim. O Dumbledore fala, Harry, eu não preciso de uma capa da invisibilidade pra ficar invisível. Isso é muito legal. A gente falou disso no Sacou? Pedra Filosofal. Mais uma vez, feitiços, mesmo que você seja capaz de executar, tem níveis. Eu posso saber executar um patrono. O Clumência e o Snape, né? Um exemplo. Exato. Eu posso saber executar um patrono, mas o meu patrono pode não ser tão poderoso quanto o patrono do Dumbledore. Talvez o meu patrono nem tenha a forma corpórea, sacou? Então, é isso. Harry Potter estabelece os feitiços assim. A Bluebird mandou mais 5 aqui no Live Pix e falou, a ideia da magia por trás da manipulação do Cálice de Fogo saiu de uma possível genialidade de Bartô Jr. ou foi uma ideia orquestrada por Voldemort? A gente falou mais ou menos sobre isso, né? Independentemente se... O plano todo é o plano do Voldemort, né? Ele tem os seus capangas para executar esse plano. Agora, não foi o Voldemort que foi lá e executou o feitiço, né? Foi o Bartô. Mas eu não sei até que ponto Eu não sei se o Voldemort arquitetou o plano completo, não. Eu acho que o plano dele é assim, ó, o moleque precisa estar no cemitério. Se vira. Eu acho que o plano inteiro foi do Voldemort. Inclusive, a informação de que ele poderia confundir o Cálice de Fogo veio do Voldemort. Não, beleza. Isso eu acho que isso pode. Sim, porque exato. o Voldemort é um cara que estudou muito, né? Sim. E a gente tem que pensar que o Bartô, né? A gente vê ele ali no filme, o ator que interpreta ele, e a gente também vê como ele é o Moody ali o tempo todo, a gente esquece, mas ele é um cara muito jovem, né? Ele não é um bruxo velhaco, assim, que estudou pra caramba. O Bartô Jr., né? Tô falando. Que estudou pra caramba e tinha vasto conhecimento em magia. Então, nesse cenário, eu enxergo o Voldemort tendo esse conhecimento, porque o Voldemort era, aluno gênio, um dos maiores bruxos que já passaram por Hogwarts. E depois que ele saiu de Hogwarts, ele se afundou em tudo quanto é tipo de magia, né? Então, isso eu consegui enxergar. Mas eu acho que como aquilo ali vai ser executado, eu acho que isso foi muito mais do Bartô, porque exigiu muito improviso, né, cara? Isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu acho que o plano geral, ele foi todo feito pelo Voldemort. Você vai fazer isso, ele tem que participar do torneio e ele tem que ganhar o torneio. Isso. E aí você transforma a taça numa chave de portal e traz ele pra cá. Dá um jeito desse moleque ganhar o torneio. Aí tem a improvisação do Bartô, nesse ponto. Mas eu acho que a questão de... Tá, mas como que a gente vai fazer... Como que a gente vai... primeiro, o Milord, como que a gente vai botar esse moleque pra competir? É o Voldemort que sabe isso, sacou? Nós vamos botar ele pra competir assim. Sim. Tem como você fazer isso. Eu não consigo enxergar o Voldemort falando, você vai fazer assim, assim, assado. Eu só enxergo ele falando, mano, é isso que eu preciso. Eu sei que você... Não, o que eu acho que ele pode ter falado assim... Se vira. Eu acho que ele pode ter falado assim, confunde o cálice, entendeu? Confunde o cálice e ele precisa participar do torneio. É isso que eu tô querendo dizer. E aí beleza. Aí o Bartô tinha a capacidade técnica de fazer isso. Pra fazer isso, exatamente. Eu não acho que partiu do Bartô a ideia de confundir o cálice. Eu acho que isso vem do Voldemort. Também não acho. É uma ideia muito genial, na minha visão. Eu acho que vem do Voldemort. Só que, não, pra mim, mesmo partindo do Voldemort, eu acho que não tira a genialidade do Bartô em executar tudo que ele executou. Sim, com certeza. Sacou? Eu acho que a ideia, o plano é do Voldemort. Mas aí tem todo o improviso, como o Vini falou. O improviso de como que ele vai ajudar o Harry a vencer as 3 provas, por exemplo. Como que ele vai ajudar o Harry nas 3 provas? Isso é o Bartô se virando. Então, é que assim, isso daí a gente vai debater mais pra frente, porque a gente começou a reler esse livro pro Clube do Livro, só que eu já li ele inteiro, já 2 vezes desde que a gente começou a reler ele aqui, porque a gente teve umas lives que a gente a gente falou de notícia e tal. Então eu já reli o livro 2 vezes desde que a gente começou a ler. E a minha opinião sobre o Bartô Crouch Jr. mudou muito, mas muito. Então, assim, vai ter muito debate bom daqui pra frente, principalmente na Penseira e no capítulo Veritaserum. Minha opinião com ele foi... Sim. Ele caiu muito no meu conceito. Ele caiu no seu conceito, o Bartô, como bruxo? Caiu. Não, o fato dele ter conseguido fazer o que ele fez com o Cálice de Fogo, sendo o Cálice de Fogo que é... Então vai ter quebra-pau lá na frente. É genial, velho. Vai, mano, vai ter quebra-pau, velho. Bom, pra gente finalizar, pra nós finalizarmos essa edição, a gente precisa, não dá pra gente finalizar essa edição sem falar do comportamento de Rony Weasley para com o seu amigo Harry Potter.
Queria saber o que vocês acham da reação do Rony em não acreditar no Harry, e não só não acreditar no Harry, mas ironizar o Harry e virar as costas pro Harry no momento em que o amigo dele realmente estava... O Rony, mais uma vez, né, o Rony tem esse talento De fazer merda. de focar nele mesmo quando não é sobre ele, quando não é momento de ser sobre ele, né? Ele estava preocupado com o fato de que o Harry aprendeu a entrar no Cálice de Fogo, mas não ensinou pra ele. E deveria ensinar porque somos amigos. Ele não parou para, ele não conseguiu entender o perigo que o Harry estava correndo, o perigo que o amigo dele estava correndo ali, e a preocupação que ele tinha. Lembrem-se, o Harry tinha na cabeça Lord Voldemort e o sonho que ele tinha tido com Lord Voldemort. Rony sabia desse sonho. E tudo que o Rony conseguiu pensar naquele momento foi nele mesmo e no como que ele foi traído pelo amigo dele, né? Eu quero saber o que vocês acham dessa atitude do Rony, desse comportamento do Rony aí ao ver que o Harry foi selecionado pro torneio Tribruxo. Cara, achar que essa questão de ele não ter empatia pelo Harry, eu acho que pra mim não é nem o maior dos problemas. O maior dos problemas é a falta de confiança. Falar, irmão, você foi pra Câmara Secreta com esse moleque. Você tava disposto a morrer junto com ele, enfrentando um basilisco. E aí, por causa de uma besteira que você tem de querer se provar e de querer a glória eterna, que no livro não é assim que é citado, mas enfim... ele, tipo, eu acho que assim, não dá pra ele deixar de confiar no Harry assim. Eu acho que ele simplesmente tava tão cego que ele ignorou que ele confiava no Harry. Tipo assim, não, mano, eu tô maluco. E ele não conseguia enxergar, ele se cegou e não conseguia ver que era estúpido aquilo que ele tava fazendo. Porque se ele tivesse deixado de confiar no Harry, ele não teria voltado a confiar no Harry tão rápido assim, só porque o Harry provou que ele tinha sido idiota. Então eu acho que na verdade ele se cegou e depois ele viu, nossa, que merda que eu fiz. E aí a confiança dele sempre foi a mesma, ele só não tava enxergando ela. Por conta de todos os problemas dele que a gente já debateu aqui, de problema com a família, todo o peso que a mãe dele coloca sobre ele pra ser tão bom quanto os irmãos. E ali ele viu a oportunidade. Mano, se eu ganhar o torneio Tribruxo, nenhum irmão meu nunca ganhou o torneio Tribruxo. É a minha chance. Então, assim... eu enxergo muito mais assim, essa falha nessa questão da parte da amizade, não no sentido da empatia, porque o Rony nunca demonstrou ter empatia, então eu não esperava isso dele nesse momento. Sim. É só mais não esperava uma maior sensibilidade dele, quando ele nunca teve. Não foi nada novo ele não ter empatia pelo Harry. Mas a confiança foi um negócio que foi um pouco mais pegado, porque a gente já tinha visto ele demonstrar isso em vários outros pontos. E a confiança, eu acho que ela tá diretamente atrelada à questão da lealdade. A gente vê o Rony muito leal ao Harry. Pô, mano, Prisioneiro de Azkaban eu acho sensacional quando o Rony vai pra cima do Sirius com a perna quebrada, mano. Porque ele acha que o Sirius quer matar o Harry. E aí esse mesmo cara não acredita que o amigo fala, não, mano, não fui eu que pus o nome no papel lá. Tipo, eu tô te falando sério, não tô metendo louco. Não é brincadeira, não é pegadinha, não tem câmera filmando, não fui eu. E aí ele, tipo, não consegue acreditar numa coisa que... Não é como se o Harry falasse assim, eu não posso te contar isso. Não, o Harry falou, não fui eu que pus o meu nome lá. E o moleque não consegue acreditar por conta de uma inveja. É literalmente isso que aconteceu. Foi uma inveja, ele queria estar no lugar do Harry. Exato. Ele já vive à sombra do Harry há 4 anos. A gente sabe como isso incomoda ele, porque a gente viu isso lá no primeiro ano, já no Espelho de Ogezed, o que o Rony vê, né? Ele vê ele tendo um sucesso. Eu sou campeão da taça de quadribol. E o Harry depois é campeão da taça de quadribol. Então o Harry vai realizando os sonhos que o Rony queria. Então eu vejo... A inveja acabou cegando ele ali. E, nossa, isso me deixa louco, cara. Cara, eu tô pra dizer que eu acho pior esse momento do Rony aí do que lá em Relíquias da Morte com a Horcrux, porque lá tem uma justificativa um pouco maior, assim, mas eu acho ele um porre, cara. Mas um porre assim, tremendo, cara. Eu não sei porque lá tudo bem, tem o elemento da Horcrux, só que... Mas a responsabilidade é maior também, né? Não, e tem um detalhe, a Horcrux, ela altera o seu temperamento.
Mas ela não coloca ela não coloca dentro do seu coração aquilo que o seu coração já não tem. Sim, Ela não eu coloca concordo. aquilo que você não tá sentindo. Ela coloca aquilo que tá lá nos recônditos da alma, entendeu? O Rony realmente estava sentindo aquelas coisas no âmago dele. Talvez se ele não tivesse usando a Horcrux, ele não teria falado elas. Mas ele estava sentindo aquilo ali. Sim, mas ali eu acho mais justificável ele sentir, porque, pô, ele não sabe se a família dele pode morrer a qualquer momento. Ele tá num Ok, momento tem muito mais complexo. coisa em jogo, né? Ali é simples e puramente porque ele quer ser o cara famoso, velho. Sim, Entendeu? é puro ego. Ali É esse ego, momento do Rony é puro ego. Então, assim, nossa, isso me deixa louco, cara. Isso é uma das partes, assim... Pra mim, nesse momento... Olha o que eu vou falar aqui, Tarcísio. Pra mim, nesse momento aqui, o Rony consegue ser mais chato do que se a gente somar todos os momentos chatos da Hermione ao longo da história, cara. É muito... Porque, assim, a chatice da Hermione é uma parada intrínseca dela, assim. Você nota que é um negócio que ela não controla. Ela não é chata com o Harry porque ela quer ser chata com o Harry. Ela é chata com o Harry porque ela realmente acredita naquilo. O Rony, pra mim, tem um fundo de malícia nessas decisões dele, porque ele escolheu não falar com um amigo dele no momento que o amigo dele precisava, sabe? A Hermione, ela muito pelo contrário, ela peca por falar demais, normalmente, ela não peca por não falar nada. E aí eu acho que, eu acho muito merda isso aí, cara. Aqui nós temos mais uma pergunta, tem a ver com o que nós estávamos comentando agora. Ela mandou cincão e falou: Hermione é a única pessoa que apoia Harry após ele ser escolhido. O que o apoio da Hermione ao Harry demonstra sobre a amizade deles? Caramba, é umas perguntas profundas, né? E aí, ô Tarcísio, você que é apaixonado, Cara, cadelinha da Hermione. isso aí vai de encontro com o que eu ia falar aqui, mano. Eu já falei aqui, muita gente fala, o Ron e o Harry são mó best, são os melhores amigos. Mano, nunca achei isso. Pra mim, a Hermione tem uma amizade muito mais sólida com o Harry do que o Ron tem com o Harry. O Ron, às vezes eu sinto o Ron que ele tem essas paradas aí, que ele liga pra coisas, cara, que é completamente besta, que ele sente inveja do amigo realmente. E, mano, tipo... Assim, é um sentimento humano isso aí. Não tem problema o Ron sentir, mas o problema é o momento que ele sente, velho. Todos os momentos são errados. E todos ele os ignora, momentos né, são... quando ele sente Exatamente, isso também, né? Ele ignora completamente o contexto do que tá acontecendo. E a Hermione nunca na história inteira, nunca faz isso, mano. A Hermione sempre, por mais que ela duvida do que o Harry tá sentindo, que muitas vezes ela questiona, Harry, você tá sentindo isso? Não sei o quê, mas será que não é isso? Será que não é aquilo? Não, o Harry fala, não é isso, nada disso. Ela questiona, ela duvida, mas mesmo assim, ela não vai de encontro com o Harry, ela não tenta provar que ele tá errado, ela só quer dar ela quer tirar a dúvida se será que não é isso? Será que não é aquilo? Será que não é aquilo? Mas em nenhum momento ela vai falar, não, você tá errado. O Ron é assim, mano. O Ron, ele vai falar ele, como agora, ele vai falar que é errado. Então, pra mim, a Hermione é muito mais amiga, muito mais leal, muito mais companheira do que o Ron, mas muito mesmo do que o Ron, Eu cara. concordo então... que ela é muito mais amiga, muito mais leal. Eu acho que é complicado, porque eu enxergo a amizade deles diferente. E aí eu acho que a lealdade... Eu não sei. Porque, por exemplo, eu imagino assim, o Harry tá caindo de um penhasco. Então, o Harry tá caindo de um penhasco. Eu imagino o Rony sem pensar pulando atrás do Harry. Eu não imagino. Eu consigo imaginar. Só que não, pra mas mim, Vini, eu imagino que a Hermione, ela ia... Sei lá, eu imagino que a Hermione, ela... Vamos supor. Deixa eu formular melhor. Eu imagino que o Rony morreria junto com o Harry. Ok. E a Hermione faria tudo pra salvar o Harry. Ela daria um jeito de salvar o Harry, entendeu? Eu acho que são qualidades diferentes, mas eu concordo que a amizade da Hermione é muito maior que a do Rony. Ela ramela menos com ele. Concordo. Essa questão da lealdade é complexa. Mas olha como é que eu vejo isso. Qual foi o momento que a Hermione abandonou o Harry na história? Nenhum. Não teve. A gente tem 2 momentos do Rony já. Sim. Só aí já começa. Eu concordo com você no que você falou de que o Rony, eu consigo ver o Rony dando a vida pelo Harry. Que é essa lealdade mais impulsiva, né? É a lealdade que ele não vai pensar.
pra fazer. Só que, vamos lá, às vezes, uma pessoa ela é capaz de morrer pela outra, mas pode ser que ela não seja capaz de dar a vida dela por aquela pessoa. De viver, né? Bruno, mas é a mesma coisa. Depende de como você está empregando o termo. Eu enxergo dessa forma. Às vezes, o dar a vida significa em vida. Significa qualidade. viver ajudando aquela pessoa e estar ali quando a pessoa precisa em vida. E eu vejo que a Hermione foi muito mais isso pro Harry no decorrer da história, sacou? Por isso que não tô dizendo que o Rony não é um amigo leal. Às vezes as pessoas interpretam muito mal, né? Porque nós estamos falando que isso claro. A Hermione talvez seja mais leal, não quer dizer que o Rony é desleal, não quer dizer que o Rony não é leal ao Harry. Mas eu acho que se eu tiver que escolher um, eu escolho a Hermione. Só pelo fato de que na história você tem o Rony 2 vezes abandonando o Harry. Nas vezes que a Hermione ramelou com o Harry, sempre foi na intenção do melhor pro Harry, sacou? Mesmo naqueles momentos que eu falei, pô, a Hermione vacilou aqui, não era pra ela ter agido desta forma, mas ela tava certa. Sim, ela agiu mal, mas ela tava certa e o que ela tinha no coração dela era o bem do Harry. Na cabeça dela, ela tava fazendo o melhor pro Harry, sacou? Sim. O episódio da Firebolt, cara, claro isso. Pra mim aquilo resume a amizade da Hermione para com o Harry, cara. Ela tá realmente se sacrificando, porque o Harry, ele pode perder a amizade com ela. É um bagulho extremamente importante pro Harry. A Firebolt. E ela não tá nem aí se vai perder a amizade, porque o Harry é mais importante. Então, mano, e ela dá disso sempre. Sempre. Então, a Hermione é muito, muito mais amiga. E, tipo assim, aí vamos pensar, mas eu inclusive achei até que vocês iam dar esse argumento. Mas o Rony, o Harry quer fazer certas coisas erradas, o Rony fala, vamos lá, não sei o que lá. Mas, mano, a lealdade, qual que é... que é a lealdade melhor? Uma pessoa que quer o melhor pra você, que realmente quer o melhor pra você, ou a pessoa que quer se fuder junto com você? Aí vai passar a mão na sua cabeça, né? Eu não acredito que vou dizer isto, mas concordo com o japonês. Concordo também. A Isabel mandou 5 e falou, depois de tudo isso, o Harry ainda escolhe o Rony como a pessoa mais preciosa no lago. Mas é a visão do Harry, né? Mas é isso que eu ia falar. Que tá mais junto com ele, é o Rony, não tem jeito. A Hermione implica, a Hermione faz aquilo. A visão do Rony, a visão do Harry tá certa. O Rony é o que participa de tudo mesmo. E eu acho que do lado do Harry, a amizade com a Hermione vai evoluindo e amadurecendo ao longo dos anos. Isso. Eu acho que da parte do Harry a coisa começa a ficar mais... Enigma forte do Príncipe, a partir de... momento Lila Brown, né? Final de Ordem da Fênix e ali Enigma do Príncipe no momento que o advento de Lila Brown acontece. Vamos lá, a Joana mandou mais um aqui. Vocês podem achar ela mais amiga, mas no fim do dia, se Harry tivesse que escolher um, seria o com Rony, certeza. Eu tenho essa dúvida, hein? Eu tenho essa dúvida se no final da história o Harry escolheria o Rony. Eu tenho essa dúvida. Eu não cravo. No final da história, eu não cravo 100%, não. No final da história eu não cravo. Mas também que maldição que a gente tá exigindo do cara, né? Escolher entre 2 amigos. Pô, pois é, sacanagem. Pois é. Por isso que não é o Harry que faz as escolhas. Normalmente é a Hermione. Porque se deixar ele escolher, ele escolhe errado, né? Então, deixa que ela escolhe mesmo, né? Chegamos ao final de mais uma edição do Clube do Livro. Obrigado a todos vocês aí que participaram, que estiveram conosco ao vivo. E vocês também, você que tá assistindo a versão editada em qualquer que seja o canal, seja no Wizarding Bruno, seja no Tarcísio Yamamoto, seja no Vini, o Quinto Maroto. Saiba que a sua view é extremamente importante, o seu like é extremamente importante, o seu engajamento, a sua participação é fundamental. Não deixem de se inscrever, tá? No Tarcísio Yamamoto, no Vini, né? No Quinto Maroto e também no Wizarding Bruno. A gente se vê. Fomos!